Você sabe o que acontece quando a lâmpada queima? Não, não é que está em curto, não. Será que vai ter que trocar ela? Fica aqui agora para entender um pouquinho mais sobre lâmpada queimada com suquita. Então é isso, já cortei logo, já disse, ó, não é porque a lâmpada está queimada que ela está em curto. Ó, inclusive a gente já comentou aqui sobre esse negócio de curto-circuito e se isso queimava ou não queimava a lâmpada. Então vai aqui no cardzinho para tirar logo a dúvida, depois volta para cá. Bom, então como você continuou aqui, o que acontece quando a lâmpada queima? Só uma observação, quando eu estou falando de lâmpada, aqui na eletrodinâmica, estou falando daquelas lâmpadas antigas, incandescentes, ok? Então vem aqui para o papel. Quando uma lâmpada queima, uma lâmpada daquela antiga mesmo, lembra que ela tem um filamentozinho, um filamento de tungstênio, não é isso? Esse filamento tungstênio é de um metal que é muito, mas muito difícil mesmo de derreter. Ele fica bem quente. A sua temperatura vai lá para as bandas dos 1000 graus Celsius e ele não derrete. Só que quando uma lâmpada queima, é porque ela foi projetada para operar em um certo padrão lá de circuito e você força ela de um jeito que começa a passar uma corrente bem maior do que o que ela suporta. E se começa a passar uma corrente bem maior do que ela suporta, ela começa a perder mais energia, a dissipar mais energia, a esquentar mais, o efeito Joule se acentua e aí esse metalzinho aqui não resiste. Ele esquenta tanto que ele acaba derretendo. E veja, se esse cara derrete, lembra que aqui a gente liga essa lâmpada em uma parte do circuito e essa em outra. Então, a corrente precisa vir aqui, passar por cá. E se eu não tenho mais a ligação, se eu não tenho o resistorzinho aqui, por onde a corrente passava antes, como é que eu vou ter corrente? Então, é como se eu tivesse um resistor aqui antes no circuito. Ó, se eu fechar o meu circuito aqui, e ele meio que derretesse. Eu não tenho mais circuito, eu não consigo mais fechar o circuito, então não vai passar corrente. Então, se a lâmpada queimou, se o resistor queimou, já era, eu tenho que tirar, eu tenho que abrir o circuito. Beleza? Então, vou só dar uma esclarecida melhor sobre aquela questão de que, mas por que queimou? Ela não é boa não, a lâmpada? Toda lâmpada vai queimar? Então, vem aqui. Ó, as lâmpadas lá nas fábricas são projetadas e elas, de fábrica mesmo, já vêm com certos valores nominais. Ou seja, são valores que elas foram projetadas para operar. Essa daqui, ó, opera idealmente em 110 volts e ela dissipa 60 watts de energia nessa situação. Beleza, eu sei que é um caso ideal, mas esses valores nominais servem como parâmetro. Por quê? Porque, ó, eu coloco lá essa lâmpada em uma DDP de 110 volts. Beleza, ela está operando. Se eu coloco ela numa DDP de uns 160 volts, o que é que acontece? A minha potência começa a aumentar. Ela não vai mais operar em 60, ela vai começar a operar em uma potência maior. A corrente que vai passar por ela aumenta. Então, as colisões entre os elétrons e os átomos do meu resistor vão aumentar. Isso vai aumentar a dissipação de energia. E o meu metal, o meu ferrinho, vai acabar esquentando e derretendo. E é justamente por isso que a lâmpada vai queimar. Então, eu tenho uma lâmpada com valor nominal de 110 volts. E você viu lá ela sendo ligada a uns 190 volts, queimou. Ela vai queimar. E só para matar sua curiosidade, se você nunca viu uma lâmpada incandescente, ela era muito usada aqui no Brasil, mas saiu de circulação. Veja só o ferrinho que derrete, aquela partezinha de tungstênio que vai derreter quando a lâmpada queima. Olha aqui, ó. Essa é a lâmpada incandescente. A gente liga uma parte aqui no bocal, essa partezinha metálica vai ligada no outro fio e os elétrons vão passar por esse filamentozinho aqui e fechar o circuito. Essa molinha aqui, esse resistorzinho que está se mexendo aqui, ó, é ele que, se eu colocar em uma DDP muito maior que a que ele suporta, ele vai esquentar tanto, mas tanto, que vai acabar derretendo. E se ele derrete, como é que os elétrons vão passar de um lado aqui para o outro? Não passa, então a gente diz que a lâmpada está queimada.
Como vocês podem ver, essa lâmpada aqui, ela está preservada e ela não está queimada. Agora, se esse ferrinho aí do meio tivesse torado, tivesse derretido, aí sim, lâmpada queimou, não acende mais, joga no lixo, beleza? E é isso, só para você lembrar, deixei um PDF aqui embaixo, na descrição, só para você lembrar, realmente, aqui está queimada, isso não quer dizer que é curto-circuito, então só destrinchando o que a gente está falando aqui, mas agora, não vamos fazer uma questão normal não, vou colocar um desafio para vocês e eu vou perguntar, o que é que acontece com esse circuito se uma das lâmpadas queimar? Então, o primeiro circuito que eu vou passar aqui para vocês é com ele em série. Então, vem ver. Digamos que eu tenho esses 3 resistores em série aqui. Beleza? Lembre que resistores é a mesma coisa que lâmpadas incandescentes. Beleza, ó, tenho resistores aqui e o resistor R2 queimou. E agora? O que é que vai acontecer com R1 e R3? Eles vão parar de funcionar? Eles vão queimar também? Ó, eu sei que por aqui está passando uma certa corrente I. Beleza? Passa uma certa corrente I, então está todo mundo funcionando. Mas se esse cara aqui queimou, o que é que acontece? Eu tenho R1 e é como se ele tivesse derretido, ou seja, ele abriu o circuito. Se ele abriu o circuito, o que é que acontece? Se eu não tenho o circuito fechadinho certinho, eu não tenho como passar corrente. Então a corrente agora é 0 ampere. Se eu não passo corrente, esse cara aqui não funciona, esse cara não funciona. Se eles forem lâmpadas, ninguém vai acender, mas eles não queimaram. Eles estão apagados porque o circuito está aberto. Se eu pego essa lâmpada, se eu pego esse resistor e boto em outro circuito que está funcionando, ele vai funcionar. Agora, esse cara daqui, o R2, já era, vai pro lixo. Então, não tem quem salve aqui, já que ele queimou. Beleza? Então, ó, trocando para a situação agora do paralelo, troquei até as resistências, né? Ao invés de representar como resistor, já desenhei as lâmpadazinhas e colocar uma situação mais real, né? Na sua casa, os elementos, as lâmpadas estão sempre ligadas em paralelo, geralmente a do quarto, a da sala, a da cozinha, porque quando você desliga a do quarto, a sua da cozinha pode continuar acesa e assim por diante. Digamos que eu estou aqui e eu tenho minha corrente I. Ó, tenho minha corrente I passando aqui. Minha corrente I passando aqui. Veja que minha corrente I passa. E ela está acendendo todo mundo, né? Uma partezinha que passa aqui. Ok. Essa tem uma partezinha que passa aqui. E essa da sala também tem a parte que passa por aqui. Só que digamos que ela queimou, ó. Se ela queimou, ela abriu o circuito e não vai conseguir passar ninguém por aqui, ó, 0 ampere. Mas veja que como esse caso agora está em paralelo, essa corrente consegue passar por esse ramo e consegue passar por aqui, ó, pela da cozinha. Então, nesse caso, a da sala queimou, mas as outras duas continuaram funcionando. Beleza? Então, eu posso esperar, posso ir no mercadinho no outro dia e trocar a da sala, comprar outra para a da sala, enquanto eu ainda consigo usar o do quarto e a da cozinha. Beleza? Então esse foi o desafiozinho. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Ah, lembra do PDF que eu comentei? Compartilha esse vídeo aí com seu colega no grupo da sua sala, que é detalhe, viu?